Pessoal, mudando de assunto agora, a gente anunciou e hoje eu recebo aqui no estúdio o comandante do Pelotão de Bombeiro Militar de Cachoeira do Sul, primeiro-tenente Jairo, para falar sobre um assunto que faz parte da rotina de muita gente, especialmente neste período de inverno. O risco de acidentes domésticos com o uso inadequado de lareiras e aquecedores. E se você costuma usar esses aparelhos, preste atenção nas orientações de como manter a casa quentinha e segura, né, Tenente? Eu acho que isso é importante, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Helena, e a todos que nos assistem. Sim, são dicas importantes, né, orientações que podem causar, podem evitar, né, um possível acidente aí doméstico e estamos aí para orientar. Tenente Jairo, como é que é o trabalho de vocês em termos de números? Tem estatísticas sobre o trabalho de vocês no geral e principalmente com relação a esses tipos de ocorrências? Nós tivemos no ano passado, no ano de 2024, no período de junho a setembro, um número de 56 ocorrências atendidas envolvendo incêndios em residências. Dessas 56 ocorrências, 11 foram basicamente envolvendo rede elétrica, instalações elétricas, né, lareiras, fogões a lenha. Neste ano, ainda estamos num período que é bastante grande o índice de ocorrências, mas tivemos até agora 14 ocorrências apenas envolvendo esse tipo de acidente. Qualquer ocorrência, na verdade, sempre é impactante, né? E a gente começa mencionando a questão de que neste período o pessoal faz tudo para manter a casa quentinha, aquecida e tudo mais, fecha a casa, eu acho que aí está o primeiro erro, né? Fecha tudo, fica todo mundo quentinho dentro de casa, mas tem risco até nisso, né? Então, quando a pessoa fecha a casa, liga o aquecedor, acende a lareira, e aí? Nós temos basicamente dois tipos de causas, né, que são incêndios no tipo classe A, né, que são incêndios relacionados a lareiras, fogões a lenha, a materiais que demoram mais para queimar, né, tem um ponto de ignição mais alto, ou seja, é mais difícil de nós conseguirmos começar o fogo ali na lareira ou no fogão a lenha. Para esse tipo de incêndio, a gente sempre orienta para que se mantenham equipamentos, os eletrodomésticos e os móveis afastados, né? Então, o isolamento da lareira, do fogão a lenha é muito importante. Claro que também, né, Helena, e a todos que nos assistem, a gente orienta para que não coloquem tecidos ali para secar ou alguma coisa próximo desses O pessoal gosta de aproveitar o calorzinho, né? Às vezes está chovendo lá fora, tem roupa molhada, né? Porque aí o próprio aquecimento pode acabar causando um princípio de incêndio. E outra causa que é bem comum, né, que hoje tem ocorrido bastante, é o caso das lareiras ecológicas, né? Essas lareiras ecológicas ocorrem muitos acidentes e o comandante, aqui na telinha, então nós temos aqui uma telinha para nos ilustrar essas lareiras ecológicas que precisam de um combustível, digamos assim, que é um líquido inflamável, né? E aí tem todo um cuidado que deve ser tomado para abastecer essas lareiras, né? Esse tipo de incêndio, que é um incêndio classe B, que é líquido inflamável, né? Nós temos um ponto de ignição menor, como eu falei do ponto de ignição das lareiras alimentadas com madeira, que é maior. Na lareira ecológica, a simples reposição ali do combustível, enquanto ela está aquecida ainda, pode causar uma reignição daquela lareira. E aí a pessoa acaba, no colocar aquele combustível ali, acaba se queimando. Então esse é interessante, enquanto, como eu falei, da lareira alimentada com madeira, o afastamento, nessas lareiras ecológicas é importante que ela esteja resfriada, que ela esteja fria, que não esteja aquecida ainda, para que seja feita a reposição do combustível. Cuidado redobrado. Cuidado redobrado e além também do afastamento, né? Afastar de outros objetos da casa, né? daquele ambiente ali, para que não haja também um risco de início de incêndio ali. Lareira lareira tradicional, uma coisa muito importante, eu acredito que seja a questão da grade também, daquela tela da grade de proteção, né? Principalmente quem tem criança em casa, tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso também, né? Essas lareiras que são fixas, né? Elas têm uma grade de proteção. É importante ter esse cuidado com crianças, pets também, né? Para que não acabem esbarrando ali, chegando muito próximo ali, que pode também causar uma queimadura bem severa ali, né?
Tenente Jairo, aquecedores, muita gente apela para os aquecedores, né? E aí tem muita situação. Aí a imagem aí já ilustra ali, né? Um aquecedor e ilustra também um acidente que ocorreu ali, a questão de proximidade com roupa, com proximidade de produtos que possam vir a aquecer e a pegar fogo, né? Aquele aquecedor a óleo, né? As pessoas costumam utilizar. Inclusive tem orientação sobre ali no próprio equipamento para que não se coloque roupa ali assim em cima, meias, né, ou outros é tecidos aquecedor, ali. não é secadora. Não é secador, exatamente. E esses outros aquecedores que são que eles projetam, né, um aquecimento ali, também tem que tomar cuidado com a questão da amperagem deles, porque esses aquecedores normalmente são de 20 amperes. E aí a pessoa, como no interruptor ali da residência não cabe aquele plug ali do aquecedor, visto que ele é mais grosso, justamente porque é de 20 amperes, a pessoa usa um adaptador, e esse adaptador que acaba dando um curto-circuito ali e acaba queimando. O ideal, na verdade, sempre é evitar essas gambiarras, usar adaptadores, tensão, etc e tal. A rede elétrica ela tem que ser projetada para um determinado eletrodoméstico, né? Desde que seja projetado para um ar-condicionado, por exemplo, para o chuveiro elétrico, né? Para aquecedores. Então, é importante tomar esse cuidado. Importante salientar também, né, Helena, e a todos que nos assistem, que a grande maioria dos incêndios eles têm um início nas redes elétricas das residências. Então, isso aí é um cuidado fundamental. Não é só comprar um aquecedor, ligar na tomada e ponto. Tem que ter esse cuidado prévio, na verdade. Tem que programar a compra, a aquisição, saber o que tem em casa de condições da rede elétrica para saber o que está comprando para que seja adequado. Exatamente. É prevenção, né, Helena? Prevenção sempre, cuidado, né? Utilizar o equipamento de maneira correta, como é orientado pelo fabricante, para que não haja nenhum tipo de acidente. A questão de sobrecarregar a rede pode ser a questão de... isso vem ao encontro de uma situação. Ligou o aquecedor, ligou o chuveiro, cai a chave, a pessoa vai lá e insiste. Isso já é um indício de que a rede não está adequada, né? Que está sobrecarregando. Ou então, liga dois equipamentos num adaptador. A projeção da rede elétrica ela deve ser feita por um profissional habilitado, né? Um profissional que tenha conhecimento da área ali, para que se coloque um disjuntor com a capacidade adequada e se projete a rede, inclusive com a fiação toda da rede específica, né, para aqueles equipamentos que vão ser utilizados. Né? Uhum. Você que nos acompanha, se tem algum questionamento, alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, viu? 51997 ou 51997697129, que a gente faz essa pergunta aqui para o Tenente Jairo, ao vivo. Estamos transmitindo agora para você muitos esclarecimentos sobre essa situação. Na telinha aqui, aquecedor muito perto, pode? Porque o pessoal com aquela questão de frio, tá frio, ligou o aquecedor e já chega próximo. Que risco existe nisso? Principalmente crianças, animais? O risco do aquecimento muito próximo de móveis ou muito próximo da pessoa ali pode causar alguma queimadura na pele, né? E próximo de móveis, o aquecimento, né, de um estofado ou de uma cortina, né, que esteja próximo daquele local ali. Como nós falamos no início ali, esse aquecimento ele vai ser demorado, né, e pode causar um princípio de incêndio ali, às vezes a pessoa nem percebe. E é importante sempre, né, Helena, a gente orienta para que as pessoas desliguem esses equipamentos quando forem dormir, desliguem todos os equipamentos quando saírem de casa. Vai trabalhar de manhã, sai para trabalhar, deixa tudo desligado. E não deixe, quando for repousar também, que deixe tudo desligado, porque pode causar um aquecimento ali e um princípio que a pessoa acaba nem percebendo, né? Próxima tela, qual é o nosso próximo assunto aqui? E aquecedor no banheiro? Às vezes a pessoa vai lá na loja, quer um aquecedor, comprou um aquecedor, bom, tem aquecedor para a casa toda, leva para a cozinha, leva para a sala, leva para o banheiro, e o aquecedor às vezes não é adequado para banheiro, tem que ter esse cuidado também, né? Basicamente esse tipo de aquecedor, a questão envolve a rede elétrica, a instalação dele, né? Se ele está bem conectado, se não foi feito... se ele não foi ligado através de um conector que não é projetado para aquele fim,
através de um T ou através de uma extensão, de alguma outra condição que torne aquele local ali inseguro, que aqueça aquela fiação e, devido a esse aquecimento, pode causar um curto-circuito, mesmo dentro do banheiro ali, no local que está úmido, mas esse aquecimento ele pode acabar acontecendo, né? Outro risco também na questão de, por exemplo, de banheiro, mãos molhadas, risco de choque elétrico, pés descalços, chuveiro, tem toda uma situação aí, são várias situações aí que são janelas abertas para acidentes, né? Aí envolve a questão do aterramento, né, da instalação elétrica da residência, né, que é aquela questão, ali, às vezes dá aquele choquezinho ali no chuveiro, ali no registro do chuveiro, então é importante que tenha sido bem projetada, né, projetada de forma correta aquela instalação, para que não ocorra isso aí. O aquecedor, basicamente, é essa questão da instalação dele, da utilização dele na rede principal da casa. Ainda dentro desse assunto, próxima tela fala sobre o T sobrecarregado, mais ou menos aquilo que já comentamos aqui, a questão das gambiarras, né? A questão de que na tomada direta é o ideal sempre fazer a ligação, a conexão, né? O ideal é sempre fazer a conexão direta, né? Deve-se projetar sempre na residência, nas nossas casas, a gente tem que projetar bastante tomadas, né? Porque para justamente evitar estas gambiarras, né? De ficar puxando fio, puxando extensão, colocando T's, colocando adaptadores que acabam superaquecendo. Como eu falei no princípio, o curto-circuito é a sobrecarga na rede elétrica, né? É o princípio mais comum, né, que nós temos de incêndios, né, em residências, empresas, né, qualquer estabelecimento, justamente por causa dessa sobrecarga que não era projetada para aquela área ali. Tenente, eu acredito que uma outra situação que seja bastante familiar para vocês é a questão de botijão de gás, mangueiras, o tipo de mangueira em PVC ou mangueira metálica, o que é mais indicado? Uma é mais segura do que a outra? Qual é a situação? A mangueira para botijão de gás, assim como o registro, né? É importante salientar que o registro também tem uma validade. Uhum. Elas têm uma validade e uma certificação do Inmetro. Então é importante que a pessoa observe que ela vai estar ali a validade, válida até tal data, e assim como o registro também. Observar essa validade e a instalação, né? Não se colocar a mangueira, por exemplo, por trás de uma geladeira, por exemplo, de algum local que aqueça. Então deixar ela isolada do restante dos eletrodomésticos da residência, que é o mais seguro, né? Uhum, ok. Na telinha temos pergunta de telespectador, o Agnaldo Santos Matos, aqui de Cachoeira do Sul. O assunto de hoje vem de encontro ao que ocorreu ontem à noite aqui em casa. Sorte que tenho conhecimento e treinamento na parte de combate a incêndio. Consegui abafar o fogo no aquecedor. É importante, o Agnaldo ali evitou uma ocorrência a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros da Cachoeira do Sul, evitou né? o trabalho para Agnaldo, vocês. meus parabéns pela tua iniciativa aí, o teu... Porque nesse momento a pessoa acaba se desesperando, acaba se assustando com a fumaça, com o cheiro, né? Qual é o procedimento? E o que vai fazer. Uhum. E o Agnaldo ali, ele manteve a calma de aquecer, possivelmente ele deve ter desligado, né, o eletrodoméstico da tomada. Isso aí também a gente orienta para que a pessoa tenha conhecimento de onde estão os interruptores, os disjuntores, ou melhor, dessa casa. Às vezes a pessoa aloca uma residência e acaba não tendo essa percepção, né, de ver onde que estão, né, ter essa localização bem fundamentada, porque é o princípio, né, de extinção. Chega lá, desliga a energia, que vai se tornar, em vez de um incêndio em classe C, que seria um eletrodoméstico energizado, simplesmente um incêndio em classe A, que é muito mais fácil de ser controlado com água, por exemplo. Tem um outro aspecto com relação a aquecedores ainda, que eu acredito que seja determinante, a questão de liguei de manhã e, tá frio o dia inteiro e fica ligado o dia inteiro. Eu acho que isso é também outra questão a ser considerada, né? O tempo que fica ligado, nem todo equipamento é para isso, ficar o dia inteiro ligado, para não superaquecer, para prevenir isso. A pessoa liga e deixa rolar e fica o dia inteiro ligado. Isso é um risco.
Helena, a gente sempre orienta, né, que utilizou ali, aqueceu o ambiente ali, pode desligar, né? E nessa mesma linha, outro dia nós estávamos conversando sobre lençóis térmicos, né? Também a pessoa liga e acaba deixando o lençol térmico ligado a noite toda. Então, conectado na tomada o dia todo, ali a noite toda. Então, ligou, aqueceu a cama, desliga. Ligou o aquecedor, aqueceu o ambiente, desliga, né? Até para evitar que esqueça ele ligado, né? No momento de distração e acabe se iniciando, né? Volto a dizer, um princípio sem que a pessoa perceba. Tenente Jairo, tem uma outra questão, outro aspecto. A gente sabe que antigamente o pessoal usava muito isso, mas ainda tem gente que se arrisca usando atrás da geladeira para secar roupa. Isso aí é um risco muito eminente, muito... não se faz, não se deve fazer, né? Mas eu acho que infelizmente ainda tem gente que ainda usa essa prática, né? Volto a dizer que não é orientado pelo fabricante, né? Não é orientado pelo fabricante. São hábitos não que as é pessoas orientado criam, por nós né, também, na né? verdade. Que a pessoa não evite de manter certos hábitos que a gente percebe que são perigosos, né? Que pode ser a causa de um incêndio, né? Vamos, um outro detalhe que a gente não mencionou, a gente falou sobre a questão de segurança em vários aspectos e tudo mais, mas a questão de riscos de intoxicação, eu falei lá no início a questão de manter o ambiente arejado é fundamental, é importante. O senhor me disse que para acontecer isso depende de uma demanda mais, né, mais potencial. Mas existem situações, por exemplo, tem pessoas que às vezes usam madeira de demolição, uma madeira já tratada com químicos e tudo mais, bota na lareira ou põe no fogão. Isso aí tem que ser observado, acho que isso é interessante, né? Envolve uma série de fatores, né, Helena? Principalmente a queima dessas madeiras na lareira e não ter uma exaustão correta, por exemplo, a tubulação ali, né, que vai sair o calor, que vai sair a fumaça daquela lareira, ela já pode estar obstruída devido ao uso por muitos anos, né? E aí acaba que aquela fumaça acaba ficando naquele ambiente. Teria que ser para uma saturação de monóxido, por exemplo, naquele local ali, uma queima excessiva do oxigênio, que a gente tem uma concentração de cerca de 21% no nosso ambiente, teria que ser um ambiente muito isolado, muito fechado, né? Então, qualquer abertura, por mínima que seja, ela vai acabar arejando aquele local. Mas é importante manutenção dos equipamentos, manutenção dessas lareiras, né? E fogões a lenha também, né? Ok. Tenente, muito obrigada pela participação, pelos importantes esclarecimentos. A gente agradece por primeira vez aqui no estúdio com a gente, né? A gente fica muito feliz com a sua participação e com esses importantes esclarecimentos para nós e para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Lena, e muito obrigado a todos que nos assistem, né, e pelas perguntas. E estamos à disposição pelo telefone 193, sempre aqui em Cachoeiro do Sul e toda a região.